Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nesta noite. Você já percebeu aí pelos blocos anteriores sobre esse desafio para pais, professores, especialmente as crianças, que é a questão do bullying, não é? Essa violência desencadeada por crianças contra outras crianças, especialmente aí nas escolas. Mas é claro que, como a gente percebeu aqui, o bullying não se dá somente nas escolas, não é? Frei Moser elencava aqui... sublinhava também, isso se dá em outras instâncias, não é? Como no mundo do trabalho, das universidades, portanto, na sociedade como um todo, não é? Mas aqui nós estamos limitando para a questão do mundo infantil. Antes de darmos continuidade e principalmente as questões práticas, pastorais, que se pode fazer, quero convidar você para participar conosco de uma peregrinação à Terra Santa, hein? No próximo dia 20 de julho estaremos saindo, já daqui a alguns dias, e se você tem vontade de ir à terra de Jesus, aquele que nos trouxe a boa nova, nos ensinou a viver como irmãos, nos respeitando, nos amando, nos querendo bem. Então, venha conosco, basta ligar para a Obra de Maria para você obter todas as informações, como fazer essa peregrinação, pelo telefone 0 operadora 12 3186 2055, tá certo? Você aqui da Grande BH, que quer ir conosco, vai ser um prazer tê-lo nesta peregrinação, que é muito mais do que uma viagem turística, não. É uma experiência de Deus, uma experiência de fé. Será realmente um momento extraordinário, tá certo? 0 operadora 12 3186 2055 é o telefone da Obra de Maria e vamos juntos. Antes de continuarmos aqui com o Frei Antônio Moser e o professor Marcelo, nós vamos acompanhar um pouquinho mais o depoimento dos pais, não é, desta criança de 12 anos que sofreu do bullying aí na escola. Agora a mãe dando o seu último parecer. Acompanhe, por favor. Nessa época, ele se mostrou tão triste que ele me questionava o porquê dessa vida, né? Ele às vezes falava: mãe, eu não tenho vontade de estar vivendo. Isso me machucou profundamente. Uma outra vez que eu achei um absurdo foi quando ele chegou em casa sem o material escolar, sem a mochila. Eu perguntei: filho, onde está a sua mochila? Olha, mãe, sumiram com a minha mochila. Ele estudava no turno da manhã. Eram 3 horas da tarde, eu estava com ele na escola procurando a mochila. Ela não tinha sido encontrada, até que o disciplinar chegou com ela, ela tinha sido encontrada na lata de lixo. E ao invés do disciplinar tomar uma postura de procurar ver como aquilo estava acontecendo, ele disse que meu filho tinha que ter mais cuidado com a mochila dele. Nesse dia, já vendo todo o sofrimento do meu filho, eu cheguei até a secretaria e pedi a transferência dele, o cancelamento da matrícula, até mesmo sem ter outra escola em vista. Foi um fator, eu acho, positivo para ele começar a entender que ele tinha direito, né, de reivindicar algo. O que mais nos deu força, além de contar que ele tomaria uma postura diferente, é acreditar que Deus está com a gente, né? Se a gente tem uma família maravilhosa, se a gente tem uma família com conceitos morais, por que a gente não vai sair desse problema? E nós vemos que, às vezes, esse agressor, né, esse valentão que vai lá e intimida seu filho, que agride o seu filho, ele é tão carente quanto o seu filho que está passando por aquele processo, porque ele talvez tenha sido agredido, violentado, e a sociedade não observa isso, né? E a gente passa por cima disso. Às vezes as pessoas acham que o bullying só atinge o agredido ou o agressor, né? Isso é uma ideia errada. Um colega do meu filho me procurou uma vez para falar o que o meu filho sofria dentro da escola. Eu perguntei por que ele não poderia me acompanhar até na coordenação e a gente dá um basta nisso. Ele disse que não, porque tanto ficar perto do meu filho, quanto tomar o partido de tentar explicar o ocorrido, tornaria ele também um alvo do bullying. Então, não é só o agressor e o agredido, não. As testemunhas também sofrem muito com isso, porque elas se sentem incapazes de ajudar o colega, de dar um ombro. Que coisa, né, o professor? É tremendo. Sim, certamente.
A questão maior que devemos salientar que, até para preservar a condição do adolescente, do pré-adolescente no caso, sim, a gente percebeu no vídeo o quanto que essa forma de agressão, ela é extremamente ferina no seguinte sentido: ela vai sempre aproveitar de alguma condição física ou psicológica que a vítima apresenta para hiperenfatizar essa forma e tornar a vítima algo de chacota, seja a questão racial, homofóbica, a questão também de valores que a criança apresenta, porque um dos problemas muito sérios é que muitas dessas crianças ou jovens que apresentam uma certa tendência artística ou com uma outra aptidão que não necessariamente aquela que é muito consagrada pelo meio escolar ou uma forma muito consagrada no meio escolar, ela se torna, por apresentar essas condições... Uma possível vítima já. Uma vítima em potencial, o que é extremamente difícil, porque é não tratar o diverso com diversidade, quer dizer, não tolerar realmente ou segregar aquele que é diverso se apresenta como tal. Nós estamos vendo aí, Frei Moza, essa postura, né, do agressor, do agredido, depois também aí do terceiro, do rapaz, não é, que a mãe falava, né? Ele tem que se omitir, porque senão também se torna uma vítima. E até há pouco o senhor também mencionava, por exemplo, que a questão do agredido é uma espécie, né, aqui entre aspas, uma espécie de um suicídio psicológico, não é? Mas a gente fica até perguntando, porque o menino chegou a dizer para a mãe em determinado momento: olha, mãe, eu estou achando que é melhor morrer, não é melhor viver desse jeito, para mim eu não quero. Mas é um negócio que pode chegar até, Deus livre e guarde, mas um suicídio verdadeiro. Olha, realmente, uma vez mais, eu queria dizer aos telespectadores, eu não tinha consciência da gravidade do problema. E que, por isso que trouxemos preparando o tema, fui percebendo, e agora com esse diálogo a gente foi aprofundando outros aspectos. Em primeiro lugar, é claro que você não vai dizer que uma criança que esteja envolvida como agressora, no caso do bullying, ela vai para o inferno, não é isso que eu quero dizer. Agora, é uma responsabilidade moral que começa a se transformar realmente num pecado. Na medida em que vai crescendo e que vai cultivando esse espírito, você tem aí um marginal em potencial. Daí para frente, cada vez os passos vão ser maiores, agredindo, se julgando no direito, não é, de agredir das mais diversas formas. Então, se trata realmente de algo de muito sério. Em seguida, a mãe deixou muito claro, essa mãe é muito bem preparada, o círculo vicioso. O que é o pecado? Não é meu, não é teu. Aquilo vai criando um clima pecaminoso que precisa ser rompido. Perfeito. Não só criminoso, mas eu diria também pecaminoso. É um clima insustentável. E aí, me desculpe os telespectadores, um pouquinho mais de ensino religioso não faria mal a ninguém, um pouquinho mais de catequese, não é? Ou ao menos na escola pública, os valores fundamentais, eles têm que ser realmente apresentados e têm que ser, eu diria assim, incentivados, porque senão nós vamos criando situações pré-criminais. E quando nós ouvimos essas histórias, não é, das favelas do Rio e de outros tantos lugares de violência, lá no fundo é apenas uma expressão maior daquilo que vai acontecendo no dia a dia, não é, em ponto menor. E por isso eu acho que a sociedade, a escola, a sociedade tem que tomar uma consciência mais profunda da gravidade dessa situação. Então não tenha dúvida nenhuma, é um imperativo moral. Não é qualquer coisa que vai resolver, pelo contrário, temos que trabalhar com todos os meios, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista civil, da autoridade, da lei, seja também do ponto de vista moral. Além disso, professor, que outros passos poderiam ser dados do ponto de vista dos pais, também dos professores e, claro, né, como o Frei está elencando, das autoridades